Boa noite, empreendedores. Estamos aqui mais um Empreenda News. Eu sou Fabrício Dias, do Mova-se Empreendedor, e aqui estamos com mais um 15º programa Empreenda News, transmitido pela Rádio Universitária FM 102.1 para mais de 40 cidades e também nas redes sociais do Mova-se Empreendedor. Então, se quiser nos assistir, só vir para o YouTube, para o Instagram, Facebook da Rádio Universitária também a gente transmite. Estamos ao vivo nas redes sociais. E hoje teremos a presença aqui do nosso colunista, Dr. Eduardo Burian, advogado criminal. Vai falar um pouquinho para a gente sobre uma explosão de processos contra erros médicos. Mais de 500% de aumento em um ano. Vamos comentar um pouquinho. E também recebendo o Marquinho Madureira aqui, que é das Lojas É Demais, eleito ou escolhido comerciante do ano 2025 pela CISC, junto com a Célia Presentes, que não pôde estar aqui com a gente, mas está aqui representando a categoria dos comerciantes de São Carlos. Muito merecida a homenagem. E vamos conhecer um pouquinho dessa história dessa empresa com mais de 100 lojas. Mais de 100. No estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio. Paraná... Não, São Paulo, Rio e Minas. São Paulo, Rio e Minas. Bem pertinho. Beleza, vamos conhecer um pouquinho disso. Boa noite, Vitor, sempre aqui comigo, Nuno, Carol, hoje a presença do André da Rádio Universitária. É isso aí, hoje temos o chefe aqui. O chefe veio acompanhar o trabalho. Talvez está sendo bem feito, tá certo. Muito obrigado aí a todos que estão assistindo. Já não esquece de deixar o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, já pode perguntar para o Dr. Burian, já faz aquela consulta, já deixa a sua dúvida aí no chat, né, doutor? E agradecer ao Dr. Burian por ter vindo, ao Madureira também por ter comparecido à nossa humilde live. Isso aí. E vamos falar um pouquinho das notícias da semana. Isso aí, né? Acho que umas 2, 3 semanas atrás nós fizemos uma live com o Martinelli, 100% focada aí, falando do que poderia acontecer com o mercado brasileiro, né? Do tarifaço aí, do Trump, etc. Acabou que aconteceu o tarifaço. Teve algumas empresas que deixaram de exportar lá para os Estados Unidos, mas a China liberou aí, 183 empresas do Brasil para exportar café após o tarifaço dos Estados Unidos, né? Então, a China autorizou 183 empresas brasileiras a exportar café para lá, segundo a Embaixada Chinesa no Brasil. Foi feito o anúncio dia 2, sábado, e começou a valer a partir do 30 de julho e beneficia os exportadores brasileiros aí, depois da tarifa feita pelo Donald Trump na última semana. Então, ficou bom ainda, né? Para quem exporta café, até que não ficou tão ruim, né? O café não entrou nas exceções, né? Que foram mais de 60% das exceções. Então, são cerca de 8 milhões de sacas de café por ano que eram exportadas aos Estados Unidos. 8 milhões. Que bom que está encontrando novos mercados, novos caminhos. Ué, se você não me quer, eu vou com outro, né? Foi literalmente, se me permite, negócio da China. Exatamente, né? E aqui não tem lado, viu, gente? A gente tá noticiando o que tá acontecendo, então... É isso aí. Importante é o produto brasileiro ser comercializado e vendido. Exatamente, né? E um dado bacana aí, do CAGED, do Ministério do Trabalho, mostra que o Brasil criou mais de 160 mil postos de trabalho com carteira assinada em junho de 2025. Queda de 19% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram gerados 206 mil empregos formais. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que projetavam um saldo de 175 mil vagas, e o setor de serviços foi o principal destaque, respondendo por 77 mil novas vagas, além do comércio, que gerou 32 mil, e a agropecuária, que apresentou o saldo de 25 mil empregos formais. Embora com queda, ainda o desemprego na sua mínima histórica, com criações recordes de vagas de emprego. Tomara que o mercado continue aquecido, né? Mais gente trabalhando, mais gente gastando, investindo. Está vindo uma tendência de crescimento aí. Tanto né? É que a gente tem um apagão de mão de obra em alguns setores, né? Sim, a taxa de emprego está cada vez menor, isso é muito bom para o nosso país. Mas mesmo assim, todo mundo tem que se capacitar, né? Não adianta só porque arruma um emprego, não tem que se
ficar acomodado, tem que começar a se capacitar cada vez mais. Isso é muito importante. E vamos lá então, doutor Eduardo Burian, boa noite. Boa noite. Que é um pouquinho mais perto do microfone aí, ó. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Vitor. Boa noite, Nuno. Vamos lá. Nosso Marcos aqui. Isso aí. Satisfação. Doutor, Grande conta prazer pra estar aqui com gente. vocês. Conta pra gente o que está acontecendo que teve um aumento de 500% em um ano de processos com erro médico. O doutor que é advogado criminal, já atendeu casos relacionados a isso, tem bastante experiência na área. Infelizmente, o que eu posso dizer é que não só nos cursos de medicina, mas nos cursos de um modo geral, o nível de ensino, o comprometimento com o ensino universitário sério acaba comprometendo, né, os egressos aí das faculdades. O curso de medicina não é diferente, né? Vários cursos de medicina aí que não tem hospital para residência, né? E os alunos aí acabam tendo prejuízo aí no conhecimento, na maneira de atuar e tal. E o que eu tenho acompanhado é que os médicos têm efetivamente cometido erros, né? Que infelizmente para eles trata-se apenas de um ilícito civil, né? Passível aí de indenizações e tal, mas não é bem assim, né? O direito penal também tutela, também ampara, né, as vítimas de erro médico, né? É claro que nós sabemos que o médico não age com dolo, não age com a intenção de causar lesões corporais ou mesmo a morte de um paciente, mas eventualmente aí acaba agindo aí com culpa em sentido estrito, né? E aí então, ou sendo imprudente, ou negligente, ou imperito, que são as modalidades de culpa em sentido estrito, eles acabam dando causa ao resultado, né? Ou acabam causando lesões corporais na vítima, graves, né? Leves ou gravíssimas, ou então acabam mesmo fazendo com que o paciente chegue a óbito. Infelizmente, né, tem acontecido, né? Lamentável, mas os médicos, alguns deles aí têm abandonado alguns protocolos de segurança e com isso acabam dando causa a resultados graves, né? Onde pacientes aí acabam pagando aí com a própria vida ou sendo objeto aí de lesões corporais graves, deformidade permanente de membro, sentido, função, etc, etc. Doutor, porque a morte ela pode ocorrer, né? Exato, durante o procedimento, etc. Os riscos são sempre, né? Os Não riscos é comum, sempre mas existem, né? Existe, Existe né? uma série de variantes em cima disso, né? Idade do paciente, Sim, se o paciente exatamente. já sofre de alguma comorbidade, etc, etc. Mas aí quando acontece eventualmente uma morte, tem todo um protocolo que o médico tem que seguir. Ó, acontecer isso, tem que fazer isso. Acontecer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Exato. E aí quem que vai fazer essa perícia depois? É o próprio conselho? É o advogado que vai indicar um perito? Como é que funciona? Eu acho que se houve alguma questão, ou se o resultado, morte ou lesões corporais aí é passível de dúvida, né, por parte da vítima ou da sua família, é preciso que a família tenha acesso ao prontuário médico para verificar ali, né, o que efetivamente aconteceu e eventualmente instaurar procedimento aí, tanto no Conselho Regional de Medicina, quanto levar isso daí ao conhecimento das autoridades policiais aí para instauração de procedimento para apuração dos fatos. Não se trata, como eu disse, simplesmente de um erro que vai ser passível de indenização no âmbito civil, como muitos médicos pensam, né? Existem repercussões na esfera criminal, né? Às vezes o sujeito aí dá causa ao resultado aí por ter sido imprudente, né? Ou por ter sido imperito, né? Falta de conhecimento técnico na área de atuação, né? Até que ponto o sujeito age com culpa e até que ponto ele assume o risco de produzir o resultado com determinado procedimento. Existem algumas questões técnicas aí que realmente aí acabam transformando um ato culposo em dolo eventual, onde o médico assume o risco de produzir o resultado. E aí então ele acaba respondendo aí a título de dolo eventual e, se for o caso aí, passível até de julgamento pelo Tribunal do Júri, né? De acordo com a denúncia do Ministério Público. O Ministério Público é titular da ação penal, é o dominus litis da ação penal, é o titular da pretensão punitiva. Ele vai levar isso daí a juízo, vai oferecer denúncia e aí então o sujeito vai ter a oportunidade, sempre garantido o direito de contraditório e ampla defesa, fazer a sua defesa e no final então o juiz vai proferir sentença aí, né?
É bastante... Para condenar ou absolver o É bastante complicado, porque tem também uma comoção, às vezes, de um caso, gera uma comoção, aí entra a imprensa, entra é uma área sensível, né? Exato. Sensível. Agora, a maioria expressiva dos casos, pelo que nós verificamos, ela está intimamente ligada à culpa em sentido estrito mesmo, erro médico mesmo, né? Onde o sujeito não quer dar causa ao resultado, mas por imprudência médica, ou por negligência médica, ou por imperícia médica, ele acaba provocando um resultado danoso, né? Então, o médico, por exemplo, vai fazer um procedimento plástico aí, acaba errando porque não detém conhecimento técnico suficiente para fazer o procedimento e acaba dando causa ao resultado aí, acaba deformando gravemente o corpo da paciente, né? Como nós vimos em tantos casos, e até mesmo a morte de alguns. Né? Será que nesses dados parece que uns 2-3 anos para cá teve bastante morte relacionada a processos faciais, etc., que as pessoas fazem, mas não são feitos por médicos, né? São feitos por clínicas, dentistas, etc., mas que talvez não pode exercer aquele tipo de procedimento. Será que também entra nessa pesquisa aí? Nesse aumento, né? No caso de... Até onde nós sabemos, existem alguns... não são médicos, né? É estranho, né? Existem alguns procedimentos que são autorizados aí, por exemplo, para que o dentista faça, né? O profissional da odontologia faça, né? Etc. Mas isso com autorização, né? Dos respectivos conselhos e tal. Mas mesmo, seja médico, seja dentista, se efetivamente ele dá causa a algum resultado danoso, ele responde pelo resultado, não só na esfera civil, como acontece. E o médico, lamentavelmente, ele imagina efetivamente que se trata só de um ilícito civil, quando na verdade ele já enveredou para o âmbito criminal e não está sabendo. Então é preciso que ele tome a devida cautela. Também vai para o criminal? Qualquer erro médico onde fique evidenciado que ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Por isso que, como é que nós vamos apurar isso daí? Em sede de investigação policial, instauração de procedimento criminal. Às vezes a família não sabe, mas talvez seja o caso de levar isso ao conhecimento da autoridade policial num primeiro momento para apuração dos fatos, né? Estamos cansados de ver aí procedimentos aí cirúrgicos aí com resultado desastroso. Alguma coisa de errado aconteceu, né? O sujeito, por exemplo, uma mãe que vai fazer um parto na Santa Casa e aí então de uma hora para outra aí ela sai lá para ter um filho, ela sai morta, né? Como a gente já viu aí em inúmeros casos. Então alguma coisa aconteceu. Para que nós saibamos exatamente especificamente o que efetivamente aconteceu, é preciso que se instaure o procedimento policial para apuração dos fatos. E isso repercute, inclusive, no âmbito civil depois, através das ações de indenização. Houve erro médico? Então você tem o dever de indenizar. Né? Todo ato ilícito é passível de indenização. Maravilha. E só o médico... Essa indenização é meio subjetiva, né? Porque, tudo bem, não tem valor da morte, etc. Mas como é que é? Hoje a tem um padrão? Tem um padrão. Hoje, na verdade, quem propõe o valor da indenização é o próprio advogado no momento do ajuizamento da ação, mas a jurisprudência já fixa, né? Já existe jurisprudência pacífica aí no sentido de estabelecer valores para efeito da indenização. Né? Agora, o importante, Vitor, é que os médicos estejam atentos ao fato de que eventual erro médico também é passível de procedimento criminal. Nós não estamos tratando aqui apenas de ilícito civil, como imaginam muitos deles. Não se trata disso. Se trata de apuração, imperícia médica, da ensejo à instauração de investigação policial e oferecimento de denúncia pelo Ministério Público por lesões corporais culposas ou homicídio culposo, conforme a hipótese. Não é simples assim. E é só o médico, doutor? Qualquer profissional de saúde pode sofrer esse saúde, processo? Porque a gente fala muito do erro médico. Exato. Mas tem toda uma gama de profissionais, né? Toda uma gama. Os enfermeiros, por exemplo, os profissionais da saúde do modo geral. Né? Dentista, por exemplo, se causa lesão corporal aí através de procedimento equivocado, né? A literatura é realmente farta nesse sentido, né? Ou o dentista faz uma intervenção e não dá antibiótico para o sujeito, ou erra no momento da realização do ato porque foi imperito, né? Essa imperícia, como o Fabrício bem colocou, não é destinada apenas aos profissionais médicos, né? Os formados em medicina, mas os profissionais da saúde de um modo geral. Saúde no modo geral da pessoa, né? Existe uma forma desses profissionais que
que muitas vezes tem uma carga horária exaustiva, exato. Um ambiente de trabalho bastante complexo, difícil, né? Como que esses profissionais podem agir para prevenir esse tipo de... Bom, fundamentalmente eles têm que estar tecnicamente preparados para as atividades que vão desempenhar, né? Então o sujeito, por exemplo, vai fazer cirurgia plástica, mas não cumpriu os requisitos para ser cirurgião plástico, por exemplo. Mas acontece, né? Então o sujeito não... Então é preciso que ele esteja realmente capacitado para o ato, né? Ele precisa que ele tenha cumprido os requisitos, né, universitários para poder, né, fazer procedimento cirúrgico ou fazer qualquer outro ato destinado àquele ramo da medicina que ele se propôs. Fundamental isso daí. Outra coisa que é importante é observar aí os horários, né, porque o sujeito, por exemplo, aí, carga horária aí de 12 por 36, fica 24 horas aí, chega uma hora que a coisa fica, o sujeito chega à exaustão e aí, então, né, tudo isso daí é levado em consideração, né, para efeito de responsabilidade, né? Podia estar lá durante tanto tempo dando plantão médico? Talvez não. Talvez fosse o caso de dispensar ele para entrar um outro, né, com a cabeça mais refrigerada, mais descansada. Porque às vezes, sei lá, falta 2 horas para ele terminar o plantão dele. Aí chega um caso que ele precisa fazer o procedimento, só que o outro médico ele vai vir daqui 2, 3 horas. Outra coisa, e aí ele já está cansado, ele vai lá e faz algum erro, né? Outra questão importante é a participação do hospital, do ambiente hospitalar, que dá respaldo, ou deve dar o devido respaldo para a atividade do profissional. Às vezes o profissional médico atua adequadamente, mas o hospital não oferece condições adequadas para a realização. Público no Brasil, né? Exato. Nossa, e aí então lá acaba. Em São Paulo eles estavam usando furadeira para furar osso, não sei o que, mas furadeira normal. Pois é. Não a furadeira que é médica, médica, que a hora que você tira o dedo, ela para. Então, broca normal. Infelizmente, lamentavelmente, os erros são grosseiros, né? Médico que vai operar uma vista, deveria operar uma vista, acaba operando outra, né? Ou vai fazer alguma outra intervenção em uma perna e acaba operando outra. Nossa, agora vai é erro grosseiro. Esse erro é passível de punição penal. Vai precisar responder pelo que fez, precisa tomar cuidado. Por isso que precisa tomar o devido cuidado. O hospital tem que estar devidamente aparelhado, né, para oferecer condições para os médicos. O hospital tomar cuidado com economias, né, excessivas aí, que acabam redundando em prejuízo para o paciente, inclusive nos planos de saúde. Então tem uma série aí um elenco aí de medidas aí, de providências a serem tomadas, cuja finalidade é preservar a vida do paciente, a integridade física dessa pessoa, né? E nesse caso também o local responde, o hospital responde também? Administrativamente? Responde administrativa e civilmente, sim. Criminalmente, só se ficar comprovada a atuação do hospital na pessoa de algum diretor, etc. Porque em direito penal, em sede de direito penal, a responsabilidade ela não é objetiva, ela é subjetiva. Então responde aquele que efetivamente concorreu para o resultado. E nesse caso, quem concorreu para o resultado é o médico, ou o profissional da saúde, ou o enfermeiro, né? Mas aí, no caso, o médico pode falar, mas eu não tinha um produto X. Exato. Mas aí o hospital vai responder no âmbito civil. No âmbito criminal é só ele não vai responder efetivamente colocou assim a mão na massa, né? Porque aí é a pessoa, né? Exato. Não dá para você processar uma figura, né? Diz o direito penal que quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. Esse quem de qualquer forma concorre para o crime, nós estamos tratando de pessoa física certa e determinada, né? Então não dá a pessoa jurídica não responde penalmente, né, pelos ilícitos praticados. Quem responde são as pessoas que estão por detrás, né, desse ente fictício que é a pessoa jurídica. Então são os sócios, os diretores, os sócios gerentes. É a mesma enveredando aí para o lado, por exemplo, de crime de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, organização criminosa, etc. Né? Quem responde é o quadro societário, né? Nós já fizemos defesa aí de pessoas aí que figuram no quadro societário e algumas delas já tinham até falecido, né? Precisamos juntar o atestado de óbito para comprovar. Ficamos nós aqui na constrangedora tarefa da demonstração do
do óbvio, mas de qualquer forma, esse óbvio precisa ser provado através, né, Já tá de documento, né, hábil a comprovar que aquela pessoa, né, já faleceu. Então, E às vezes a pessoa tem lá 1% da empresa só para constar como sócio e acaba sendo responsabilizado. Exato. E aí na pessoa do sócio, né, num caso desse sonegação, não pode pôr a culpa no contador da empresa, a não. responsabilidade é do sócio. Mas se a pessoa ela praticou o ilícito e faleceu, mas já faz tempo, sei lá, quando comprova que teve alguma sonegação, alguma coisa, mesmo ela morta, ela é acusada? A família paga uma coisa? Não Como paga. É que... A morte, de acordo com o Código Penal, Vitor, a morte é causa extintiva da punibilidade. Tá. Então, se o sujeito já faleceu, ele não responde pelo crime cometido. Quer em sede de instrução penal, quer em sede de execução penal, execução da pena. Não fica, por exemplo, se tiver que pagar uma indenização, não é a família que tem que pagar. Não, estou falando na esfera criminal. Na esfera civil, aí então ele vai responder com os bens que ele deixou, eventualmente. Entendi. Então tem uma solução mesmo assim para escapar aí da cadeia. Vamos ver. Mas isso aí, doutor, mas é um aumento muito expressivo, né? É um aumento expressivo que mais de 70 mil processos. Cujos números são expressíveis por conta dessas variáveis que nós estamos discutindo aqui. Eu acho que participação do hospital, substituição de enfermeiros por técnicos de enfermagem para efeito de diminuição de custos. Né? Tudo isso daí reflete material hospitalar adequado, não é, tempo de descanso de cada um dos profissionais, escalas de plantão. Todas essas variantes elas acabam redundando aí, eventualmente, aí, se mal encaminhados, redundando num aumento expressivo, né? De erro médico, de falhas médicas, etc. Às vezes não foi o médico que falhou, foi o enfermeiro ou o técnico de enfermagem. Né? Técnico de enfermagem é uma coisa, enfermeiro é outra. Exatamente. Né? Então a gente precisa tomar os cuidados necessários aí para que a pessoa receba um bom tratamento médico. Com certeza. Inclusive diz na matéria que é uma questão mundial, não é só o Brasil. Que eu acho que a busca que a própria Organização Mundial de Saúde já vem alertando. Mas a busca mundial por mas nos países, né, que não têm o compromisso, né? Nos países que não têm o compromisso de levar as coisas com a devida seriedade, é claro que os números acabam ficando maiores, né? Então, por exemplo, todo mundo fala muito nos Estados Unidos isso, nos Estados Unidos aquilo. Agora, ninguém fala que nos Estados Unidos todo mundo cumpre a lei. Ninguém fala, por exemplo, que se você estiver em alta velocidade na rua e o policial pedir para você parar, se você não parar, você vai ter graves problemas com ele, você vai ter graves problemas com a justiça criminal, né? Isso ninguém fala. Aqui no Brasil não, o cara vai embora e acabou a história. É complicado, exato. Não dá para comparar, entendeu? O americano é sério, o americano tem compromisso com a legislação, o americano cumpre a lei, né? Ele cumpre a lei, ele sabe que se ele vai ser descumprir, muito penalizado por isso, a penalidade é grave, né? Lá nos Estados Unidos as pessoas trabalham muito com o plea bargaining, né? que o acordo que é feito. O sujeito, eventualmente, para evitar o risco de uma condenação, ele faz um acordo com o Ministério Público americano e vai se submeter a uma sanção penal, de repente, por um fato que ele não praticou. Mas só para evitar o risco de uma condenação mais grave do que aquela, ele acaba se submetendo, o que nos parece equivocado, injusto, mas lá nos Estados Unidos a coisa funciona efetivamente. Por isso que lá a pessoa toma muito cuidado para não descumprir lei. Sim, mas isso também acaba gerando uma outra coisa, que é a população carcerária, né? Que aí você vai... nos Estados Unidos é a maior do mundo. É a maior do mundo, mas nós aqui também terceiro. Aqui também é muito grande. Prendemos mal também. Prendemos muito, prendemos mal. Prendemos mal. Determinamos, se prender, resolvesse a violência, o Brasil estava determinamos medidas cautelares aí indevidamente, né? Uma série de questões aí em cima disso daí. O Brasil prende muito, prende mal. Não é pelo fato... acrescente-se a esse número de mais de 800 mil pessoas, o fato de que muitas delas são presos provisórios. São presos que ainda não foram condenados criminalmente. E aí, o sujeito não foi condenado criminalmente e não estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar ou a prisão preventiva. Quais são eles? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da lei penal. Não se prende preventivamente. O sujeito responde o processo em liberdade. Isso não quer dizer que, ao final, quando ele for condenado efetivamente, ele não vai cumprir pena.
Sim, Agora, exatamente. precisamos tomar cuidado aí com essas questões aí, porque isso tudo reflete. Maravilha, Uma doutor. bola de neve, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua coluna aqui no nosso programa. O convite. doutor Buria está todo mês aqui trazendo as grandes informações dessa área criminal pra gente. Informações mais perigosas. E agora vamos para nossa coluna do professor Marcos Martinelli, que está toda semana aqui com a gente, falando sobre educação financeira. Então assiste o vídeo aí do nosso professor Marcos Martinelli ou ouça pela Rádio Universitária. Olá, amigos do Empreenda News. Aqui é o professor Martinelli trazendo algumas reflexões que podem servir para melhorar a sua rotina financeira, né? Funcionando assim como um processo de educação financeira em formas de dicas ou em forma de diálogos bastante curtos através aqui do programa Empreenda News. Nós falamos no episódio anterior sobre o efeito multiplicador, na verdade exponencial, dos juros compostos, que podem servir muito bem para alavancar as suas finanças, né? Fazendo com que o dinheiro se multiplique de uma maneira muito rápida e formando a sua reserva de contingência ou formando ali um fundo de investimentos para o futuro, ou mesmo para criar condições de você ter uma melhor aposentadoria no final da vida profissional. Ou os juros compostos como sendo um vilão, né? Os juros muito altos, como é a tradição brasileira, e o uso de linhas de financiamento equivocadas, usando, por exemplo, limite de cheque especial para compor a sua renda mensal. Nós dissemos isso no bloco anterior. Hoje fica a reflexão. Você está usando dos juros compostos, que é aquela história de juros sobre juros, onde um mês eu tenho a minha reserva financeira corrigida, ou minha dívida, né, corrigida por uns juros que se incide sobre um total que já foi corrigido por juros no mês anterior. Então a reflexão que você deve fazer é se os juros compostos vão ser o bandido ou o mocinho da história. Nós dissemos também que você tem que urgentemente começar a fazer sua reserva financeira para a emergência, por mais modestas que sejam as contribuições mensais. Mas é importante você ter o hábito de começar a poupar e, a partir de um certo nível de poupança, você pensar em ser investidor. E os juros compostos vão ajudar a multiplicar seu dinheiro. Aproveite a inteligência artificial que já está disponível no seu telefone ou no seu computador e estude mais sobre os efeitos dos juros compostos com o passar dos meses e dos anos para quem acumula recursos. Forte abraço e até a próxima!